Bom dia, pessoal! Hoje é segunda-feira, dia 18 de outubro, e começa agora o telejornal ESPM no ar, com mais uma edição um pouco diferente por conta da pandemia, certo, Isa? Pois é, Valen. Com o isolamento social, a gente precisa buscar novas formas de trazer as notícias para vocês. Com as aulas híbridas, o nosso telejornal está sendo feito parcialmente de casa e parcialmente das ruas. Claro, com todas as medidas sanitárias contra a Covid-19. Acompanhe agora com a gente o nosso telejornal ESPM no ar. Vamos entender a importância da terceira dose da vacina para a população. Nossos repórteres conversaram com profissionais da saúde para saber como anda o psicológico dos atletas durante a pandemia. Como os paulistanos estão lidando com a reabertura dos parques na capital. E compreenda o porquê das vendas de bicicleta terem explodido durante o período de isolamento. E mais, saiba a importância dos pequenos empreendedores para a mudança de comportamento dos consumidores brasileiros. Lembrando que você é sempre muito bem-vindo para participar do nosso programa. É só entrar no Facebook da Agência de Jornalismo da ESPM São Paulo e deixar o seu comentário pra gente. Durante o programa, a gente vai ver o que vocês aí de casa estão mandando nas nossas redes sociais. Começa agora o ESPM no ar em edição especial. Para saber sobre o trânsito e o tempo de São Paulo para o dia de hoje, vamos com o repórter Rafael Falino, que está na região do Morumbi. Quais são suas informações, Rafael? Bom dia, Valentina, Isabela e a todos os nossos telespectadores. Agora na capital está 16 graus, a máxima de 17 e mínima de 14. Detalhe que há 90% de chance de chuva o dia todo. Falando um pouco sobre o trânsito, está bem parado e lento. Menos aqui na região do Morumbi, que está um pouco mais fluido. Lembrando a você, motorista, números de placa com final 1 e 2 não podem transitar pela cidade. Rafael Falino para a SPM no ar. Volto com vocês aí no estúdio, Isabela e Valentina. Obrigada, Rafa. Agora, palco de finais, gols históricos e jogos marcantes, o estádio Paulo Machado de Carvalho, popularmente conhecido como Pacaembu, hoje passa por reformas. Segundo o CEO da Alegra Pacaembu, Eduardo Barella, sua reinauguração está prevista para o final de 2023. O lar do estádio foi demolido. A intenção é construir em seu lugar um prédio comercial e tornar o estádio mais moderno e confortável, segundo a construtora responsável. O Pacaembu recebeu sua última partida em fevereiro de 2020. Desde o dia 1º de agosto, as portas dos parques foram reabertas em São Paulo. O uso de máscaras ainda é obrigatório, mas será que as pessoas têm respeitado essa regra? Veja na reportagem de Henrico Sordilli. Do lado de fora, trânsito. Do lado de dentro, muita gente aproveitando o final de semana. Assim está o Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Os 158 hectares estavam tomados. De acordo com a empresa gestora do parque, Urbia, no final de semana dos dias 4 e 5 de setembro, cerca de 110 mil pessoas foram até o parque. O problema foi que elas não respeitaram as medidas de segurança. Faltou distanciamento, o uso correto das máscaras, o bom senso. Até parece que a pandemia terminou. Senti que aumentou. Bastante gente vem aqui porque acho que não tem muito o que fazer em casa, a única coisa que está liberada aqui é mais aberto, e aí a galera vem para cá. Mesmo tendo se vacinado, as medidas de prevenção precisam continuar. Países como Israel e Holanda aboliram o uso de máscara e viram os números de casos disparar. Para esta infectologista, as pessoas precisam evitar aglomerações. O uso da máscara, que eu acho isso sim muito cedo para ser abolido, né? E que a gente tivesse, na medida do possível, esse controle do número de pessoas que entram, né? E para tentar manter esse distanciamento. Eu acho que isso é mais válido do que a gente falar, olha, sou a favor ou sou contra, né? Porque vamos pensar assim, a gente também abriu muitos locais, né? Antes, que propiciam muito mais risco de ambientes fechados,
do que os próprios parques, né, que a gente está num ambiente aberto, onde o risco de contaminação sabidamente é menor. A reabertura dos parques traz a sensação de que estamos no fim da pandemia, mas não podemos abrir mão dos cuidados. As pessoas ficam sem máscara, não é todo mundo, mas eu imagino que assim, de final de semana, principalmente que a lotação é maior, as pessoas deveriam tomar um pouco mais de cuidado. Obrigada. Está em exposição a 34ª Bienal de São Paulo. O evento começou em setembro e vai até dia 5 de dezembro. A exposição ocorre no Parque do Ibirapuera, no Pavilhão Cicílio, mais conhecido como Pavilhão da Bienal. O tema deste ano é Faz Escuro, mas eu canto, e a visita segue os padrões estabelecidos para a prevenção da Covid-19. Para entrar no evento é necessário apresentar o comprovante de vacinação e estar de máscara. Para mais informações, visite o site bienal.org.com. O governo de São Paulo anunciou que todas as bilheterias das estações do metrô e da CPTM serão desativadas até o fim de 2021. Após esse período, a compra de bilhetes será feita apenas por aplicativos de celular e terminais de autoatendimento. Funcionários do metrô e da CPTM que trabalham nas bilheterias serão movidos para outras áreas da empresa. Então a novidade não vai gerar demissões. Como resultado, o governo diz que essas mudanças trarão uma economia anual na casa dos 100 milhões de reais. Você sabia que o número de pessoas que utilizam o transporte público na cidade de São Paulo caiu durante a pandemia? Por outro lado, a venda de bicicletas disparou. A reportagem de Isabela Pascucci mostra essa mudança de comportamento. Bem antes da pandemia, em 2013, a bicicleta ganhou protagonismo em São Paulo. Foi na gestão de Fernando Haddad quando o mesmo ampliou o acesso. Em números, foram construídos 73,8 quilômetros de ciclovia, 328,3 quilômetros de ciclofaixa e 6,8 quilômetros de ciclorrota. Helena sempre utilizou o transporte público. Hoje, ela só usa a bicicleta. Antes eu tinha muito medo de pegar a bike e ir, mais pela questão do carro. Pô, será que eu não vou ser atropelada? E eu ficava super nervosa, mas aí meio que por necessidade eu falei, não, eu preciso de bike, vou começar. Comecei, e aí rolou. Um aplicativo de mobilidade urbana detectou um aumento de 66% nas vendas de bicicleta em 2020, se comparado ao ano anterior. Isso significa que as pessoas pararam de usar o transporte público? Não necessariamente. Esse especialista em mobilidade urbana acredita que os números estão ligados à pandemia e a um novo comportamento. A gente percebeu que o grande meio de transporte impactado foi o transporte coletivo, né? Em média, nas cidades que a gente pesquisou, houve uma queda aí no ápice até 80%, né, de queda no uso, de pessoas dizendo que tinham diminuído o uso pelo transporte coletivo e que agora a queda ainda se mantém em torno de 40%, 30%, enquanto quando a gente olha para os outros meios de transporte, o número de viagens, né, já voltou ao normal. Já essa outra especialista em mobilidade enxerga outros benefícios sobre o uso das bicicletas e as vantagens desse transporte. É muito mágico, na verdade, quando a autonomia que a bicicleta te dá, a segurança, a saúde física, mental, tudo de ruim que pode acontecer não tem a ver com a bicicleta. Então, assim, é realmente mágico imaginar que a bicicleta pode mudar a cabeça das pessoas, a vida das pessoas. Então, para mim, o risco desse pós-pandemia é a gente não conseguir superar o modelo do carro e continuar oferecendo soluções para o carro, quando, na verdade, a gente deveria estar oferecendo soluções para a cidade, para o ônibus e para a mobilidade ativa. Então, a gente precisa, na mesma medida, falar sobre isso e desestimular o uso do carro e estimular todo o resto, coletivo e ativo. É uma reflexão a ser feita. Segundo a Sabesp, pela falta de chuva nos últimos meses, 5 dos 7 reservatórios da cidade de São Paulo operam com menos da metade da capacidade total. A colunista Carolina Mello traz mais informações a respeito dos impactos da crise.
A queda nos níveis de água dos reservatórios que abastecem a Grande São Paulo tem apresentado uma consequência na distribuição de água para os moradores da região metropolitana, o que preocupa especialistas. O sistema da Cantareira, que abastece mais de 7 milhões de pessoas, apresenta um índice de abastecimento de 37,1%, sendo um déficit maior do que o registrado da crise hídrica de 2013. E isso indica que talvez possa ter uma escassez no próximo ano. Em um comunicado, a Sabesp afirma que não há risco de desabastecimento das casas, mas lembra do uso consciente da água para que todos tenham direito de usufruir desse direito fundamental. A previsão é que os próximos meses continuem com pouco volume de chuvas. De acordo com uma pesquisa feita por estudantes da Universidade de Colômbia, a fase neutra de chuvas pretende durar até o fim do inverno, porém, com o início da primavera já deve apresentar melhoras. Obrigada, Carolina. A Universidade de São Paulo anunciou a intenção de retorno às aulas presenciais para o dia 4 de outubro. Entretanto, essa escolha foi reavaliada de acordo com as unidades de ensino. A Faculdade de Direito, por exemplo, continua no formato à distância. O tamanho das turmas e a falta de cobertura vacinal completa dos alunos, somado ao fato de que muitos dos estudantes não residem na capital paulista, são motivos que justificam o adiamento. Além disso, o retorno presencial da USP poderia impactar na contenção da pandemia em São Paulo, que se encontra na fase azul. Todos os dias, milhares de mulheres sofrem com a violência doméstica, e com a pandemia, essa realidade apenas se agravou. Laura Cavalari está ao vivo da Delegacia da Mulher e traz dados dos registros de feminicídio. Bom dia, Laura, como estão as coisas por aí? Bom dia, Valentina. Bom dia, Isabela. Bom dia, telespectadores. Estou agora aqui em frente à Delegacia da Mulher, localizada na região da Santa Amaro, zona sul de São Paulo, e trago dados sobre os registros de feminicídio na cidade. Infelizmente, os números cresceram cerca de 5,4, ou seja, mais de 26 mil mulheres entraram com medidas protetivas só no ano de 2021. Dados coletados foi pelo Instituto da Paz, junto com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Vale lembrar que as Delegacias da Mulher funcionam 24 horas e a central para atendimento é 108 na capital paulista. Laura Cavalari para a SPM no ar. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Laura. O André Alonso e a Pietra Cartiano, que são os responsáveis pelas nossas redes sociais, nos enviaram alguns comentários de vocês sobre o programa. Lembrando que você pode comentar aqui na transmissão ao vivo do Facebook da Agência de Jornalismo da SPM São Paulo, ou também pelo nosso Instagram, que é a Agência SPM. Isa, o que o pessoal está falando aí nas redes sociais? O Rodrigo Teixeira está com saudades do tobogã do Pacaembu. Já o Sérgio Miguel falou que hoje o trânsito na Zona Sul estava péssimo por conta da chuva e que ele demorou para chegar na faculdade. A Priscila Tuna Quintal disse que acha péssimo tirar as bilheterias porque os terminais de autoatendimento estão sempre com problemas. A Yara Baroni falou que a gente percebe um grande aumento no número de bicicletas circulando pela cidade. E a Júlia Castro, continuando nas bicicletas, falou que ela mesma comprou uma bicicleta durante a pandemia, que fazia anos que ela não usava e foi ótimo para ela. Muitos comentários legais. Obrigada. E em seguida, no próximo bloco, vamos falar da importância da terceira dose e como anda a vacinação no estado de São Paulo. E mais, nosso colunista Pedro Lopes analisou a situação da seleção brasileira nos últimos jogos de eliminatórias para a Copa do Mundo. Continue nos acompanhando.